Hoje a gente vai conversar sobre a estimulação magnética transcraniana. Para que serve isso? Como é que funciona? Bem, há muito tempo existe na prática clínica uma tentativa de estimular o córtex cerebral, essa parte mais superficial do cérebro, de muitas maneiras. A primeira tentativa foi em 1874. A gente sabe que em 1930 surgiu a ECT, depois ela caiu em desuso, a eletroconvulsoterapia, e ela voltou à prática clínica depois de 1950, quando começaram a perceber que às vezes os remédios não vão dar conta de algumas patologias. Como é que funciona? A ECT ela vai aplicar uma corrente elétrica. A diferença aqui é que na estimulação magnética transcraniana você vai usar bobinas que vão induzir um campo magnético muito forte na cabeça desse paciente. E aí, lembrando a lei de Faraday, o que acontece? Se eu induzo um campo magnético, eu produzo ali paralelamente a esse campo magnético uma força eletromotriz. Então, eu induzo descargas elétricas no córtex desse paciente sem precisar aplicar a corrente elétrica. Eu uso o campo magnético, ou seja, uma técnica menos invasiva que promete avançar nas práticas clínicas, certo? Isso talvez demore um pouco para pegar no SUS, visto que em 2019 teve todo aquele bafafá da volta do eletrochoque, porque agora que está começando a instalar mais os serviços de ECT. Ou seja, a gente já está meio atrasado. Agora que começaram a tentar melhorar a vida de pacientes que têm depressão profunda e ajudar em outros tratamentos. Por exemplo, mulheres grávidas. Existe uma série de medicamentos psiquiátricos que não pode tomar porque vai fazer mal, vai dar malformação e etc. E a ECT sai como uma conduta interessante, uma terapia importante nesses casos. E a gente tem muito que avançar no SUS para isso, comprar equipamento, etc. E ano passado foi liberado. Lembrando que uma coisa é eletroconvulsoterapia, outra coisa é o eletrochoque. A medicina não inventou a eletricidade, tá certo? Usar choque como maneira de torturar as pessoas foi algo que se usou muito na ditadura militar, se utilizou em vários outros momentos da história, e isso é uma coisa, usar choque para judiar, para torturar. A medicina não faz isso. A eletroconvulsoterapia é uma coisa bem aplicada em centro cirúrgico com paciente anestesiado, ele não vai sentir dor nenhuma, e em poucas sessões você consegue melhorar a vida desse paciente. É muito interessante você ver um paciente antes e depois de uma ECT, por exemplo. Mas não é a primeira indicação. A pessoa está com uma depressão, ela vai tomar antidepressivo e tudo mais. Vai depender. Quem vai decidir isso é o psiquiatra, dependendo da condição do paciente. Então, isso que eu estou conversando com vocês sobre ECT, sobre a estimulação magnética transcraniana, tudo isso é uma questão que quem vai decidir, quem vai conversar é o paciente com o seu médico, É o médico vendo a condição desse paciente e também as condições de dinheiro dele, porque não é algo tão difundido e vai demorar um pouco para entrar isso de uma maneira assim universal, gratuita no SUS. Ou seja, a estimulação magnética transcraniana promete tomar o lugar da ECT. Pacientes que têm sequelas motoras, que tem que fazer fisioterapia, isso e aquilo, e a MT promete ajudar esses pacientes também a ajudar na recuperação de sequelas de AVC. Existe muita coisa promissora para essa técnica e a gente tem que aguardar e esperar que a gente possa utilizar da melhor maneira possível a tecnologia a serviço do ser humano. Um detalhe que eu não expliquei. Como é que eu, estimulando alguma região, eu melhoro a clínica desse paciente? Bom, existem alguns estudos que se percebe que uma área mais ativada e uma outra menos ativada no cérebro é responsável por exemplo, clínicas nesse paciente, comportamentos nesse paciente.
Então, o que eu faço? Eu pego essa área que está pouco estimulada e estimulo ela, ou áreas que estão muito estimuladas e diminuo essa região. Por isso também que é uma técnica que pode ser utilizada e é utilizada, né, para crises convulsivas, epilepsia. Eu tenho todo um mapeamento cerebral de como que funciona as regiões, os circuitos cerebrais, o que eles preferem fazer ou não, porque o nosso cérebro, nossos neurônios, eles têm uma atividade que eles preferem fazer. Então, essa região, por exemplo, bem aqui do meio, bem no meio da minha cabeça, é a região que controla os movimentos da minha perna. Quem irriga ali? A artéria cerebral anterior. Então, se um trombo meu for para essa artéria, é aqueles pacientes que mexem os braços, mas não conseguem mexer a perna e uma perna sai arrastada. Por exemplo, se uma parte vier um trombo para um ramo da artéria cerebral média mais lateral e pegar só a região do braço, né, é aqueles pacientes que têm a mão assim, mas que conseguem andar, por exemplo. Porque pegou uma região que aqueles neurônios eles tinham uma preferência para fazer tal função. Né? Não quer dizer que isso impossibilite um novo aprendizado. E é isso que muda muito da neurologia de antigamente para de hoje, né? Na época do Penfield, não. Esse neurônio ele faz só isso. Então existe o neurônio da vovó, um neurônio que só consegue ver, reconhecer a foto da minha avó, por exemplo. Eu tenho um neurônio responsável por tal coisa e é só isso que ele faz. Não é muito bem assim. Tudo isso é muito, muito, muito complexo. Então, por isso que a gente tem todo um cuidado para não ser, não voltar com a frenologia, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que, eu arrumando esse local do cérebro resolveu o problema de tudo. Não é assim. Existem preferências. Também a gente não pode achar que é tudo uma zona, porque aí a gente também não entende a clínica, os sintomas do paciente. E é por isso que a IMT funciona. Ela funciona porque existe todo esse entendimento de locais e de funções e de circuitaria cerebral. Muito obrigada e não deixem de curtir, ativar o sininho, compartilhar o vídeo e ajudar a apoiar o canal, tá bom? Muito obrigada e até mais!